Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, eu trabalho com desenvolvimento de mercado na América Latina. Hoje a gente vai falar sobre produtos e aplicações para igrejas, templos, casas de adoração. Esse é um mercado extremamente ativo em áudio, especialmente com a modernização de tipos de serviços religiosos, né? Além do microfone sempre ter sido ferramenta fundamental para passar a mensagem, seja ela com discurso ou seja ela com música, hoje em dia em certos tipos de serviço o áudio é fundamental, que a gente precisa reproduzir dentro da igreja, dentro do templo, como uma casa de espetáculo, né? O palco de uma casa de espetáculo, com banda, com iluminação, com tudo. Então, vamos falar um pouquinho das aplicações que a gente tem para isso. E alguns dos problemas e dos desafios que a gente tem que ter. As reverberações e os ruídos são sempre fontes de problema nesse tipo de aplicação. Normalmente, quando a gente fala de igrejas tradicionais, a gente está falando de muito mármore, muito cimento, muito material duro, altamente refletivo. Então a gente vai ter muita reverberação, reverberações longas, né? E chega até eco, dependendo da igreja. E isso faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado com certos aspectos da sonorização, especialmente o volume. No PA, o ideal, se você tem um lugar altamente reverberante, é você fazer um PA distribuído. Ou seja, coloca as caixas o mais próximo possível do público. E várias. Né? Esse não é o melhor tipo de aplicação quando você vai ter um serviço moderno, com banda, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, também um ambiente altamente refletivo não é o ambiente ideal para se trabalhar com banda e tudo mais. Muitas vezes o que a gente, se tem um ambiente pequeno e altamente reverberante, muitas vezes é melhor trabalhar com pouca amplificação, menor amplificação possível, tá? Trabalhar com instrumento acústico, trabalhar com coisas que você mantenha a sala controlada, porque quanto mais volume você colocar, mais complicado vai ficar o som. E os microfones, de certa forma, são problemáticos para isso, né? Porque se a gente precisar usar microfone para instrumento e a sala for altamente reverberante, a tendência de você ter realimentação é muito grande. Então, também posicionamento, seleção e posicionamento de microfone são coisas muito importantes. A gente vai falar de algumas aplicações muito clássicas e talvez até alguns conselhos diferentes do que vocês já estão acostumados. Como que a gente sonoriza o nosso púlpito, o nosso palco, o nosso cenário, ou seja, o ponto focal aonde você quer que o seu público tenha atenção, né? O microfone de mão, ele sempre vai te dar uma vantagem, tá? Ele sempre vai facilitar, especialmente se for um microfone de mão dinâmico. Porque o microfone dinâmico, ele é o que a gente chama de um microfone mais duro. Então, você precisa ter uma certa pressão sonora para ele captar. Então, ele não capta tanto os ruídos do ambiente. Não capta tanto o ar-condicionado, não capta tanto a movimentação que tem por detrás de quem está falando. É um microfone mais silencioso, digamos, quando alguém não está falando. Então isso ajuda muito. Eu sei que muitos pastores gostam de ter as mãos livres, enquanto estão passando sua mensagem. E isso realmente complica um pouco as coisas em termos de feedback, principalmente, tá? O microfone de lapela ou headset normalmente são omnidirecionais,
Tá? Então, o que significa? Que o som, ele vai captar muito o som do ambiente. Então, se o som do ambiente fica mais alto do que a voz, porque você tem um monitor muito alto, ou porque você tem um PA muito alto que está sendo captado por esse microfone, você vai ter problema de realimentação. Os microfones direcionais, tanto de lapela como de headset, precisam de um cuidado muito grande, precisa de muito ensaio, muita equalização para você chegar no ponto que você quer sem ter problema nenhum. Principalmente o lapela, porque o lapela é muito difícil cada vez que você vai colocar o lapela, ele está exatamente na mesma posição. E se ele for direcional, ele tem que estar na mesma posição sempre. Então isso é um pouco mais complicado. Ou seja, tentar evitar monitor, principalmente monitor alto, se você estiver usando tanto headset como lapela. Os convidados, a melhor coisa é dar um microfone de mão, dinâmico, um SM58, que seja sem fio, se ele preferir, ou um microfone com fio, porque você nunca sabe qual que é a técnica do convidado, especialmente se você não teve como passar o som antes. Então, se você coloca um condenser mesmo de mão, às vezes ele pode distorcer o condenser. Então, a melhor coisa é um dinâmico de mão, porque você não vai ter dor de cabeça com isso. Se você colocar um headset, você pode ter puff, você pode ter, ele pode balançar muito, ou se mexer, ter ruído, então, é sempre mais complicado. O pódio é um tema em particular. Às vezes que a gente vê, como está nessa foto, 2 microfones no pódio, tá? Sempre um deles é meio que reserva. Tá? A gente nunca abre os 2 microfones ao mesmo tempo, porque você vai ter comb filtering, ou seja, você vai ter o mesmo som sendo captado por 2 microfones que estão a distâncias diferentes. E isso vai te dar um problema, o áudio vai soar, vai ter um som esquisito, ou seja, tá? Não vai ser o som mais puro que você consegue. Então o ideal é você, se você estiver operando no fader, deixar um baixo. Tá? Se você vê que ele vai mais para um lado, para o outro, valoriza aquele que ele está indo mais para um lado e usa o outro meio que de backup. Se der algum pau, ou se falhar, ou se ele for totalmente para o outro lado, você aumenta o outro e abaixa aquele. Que é isso que o mixer automático faz. O mixer automático ele fica olhando para os 2 microfones e se ele sente que é o mesmo som que vem nos 2 microfones, ele usa só o que tiver o melhor ganho. Instrumentos. Instrumentos, principalmente bateria e percussão, em ambientes reverberantes, a melhor coisa é o mínimo de microfone possível. Tá? Então, bumbo, caixa, hi-hat, às vezes, over. Tá? Cuidado com o over, porque o over vai pegar muito ruído do palco. Então, muitas vezes é melhor você deixar o over baixo, tá? Bem perto do prato. E se você quiser pegar tom com over, você joga ele um pouco mais para o centro. E um ponto importante é que os 2 microfones de over estejam à mesma distância da caixa. Tá? Então vale a pena medir mesmo. Pega algum instrumento de medição, uma trena, alguma coisa assim, mede a distância do microfone para o mesmo ponto da caixa, por exemplo, o centro da caixa, tá? A caixa da bateria, não caixa acústica. Porque o que acontece é que se os microfones estiverem em distância diferente, você vai ter problema de fase. Então o tom vai soar legal, o prato vai soar legal, na hora que você der na caixa vem aquele som meio esquisito, e vem meio que um wow no final da caixa, né? Então é importante manter a mesma distância, porque você combina o som que vem dos 2. Tá? E de novo baixo, porque senão você vai ter muita reverberação. Se você não quiser pegar muito tom com over, o que você pode fazer é colocar um filtro no over, lá para
240, tá? Coloca um filtro passa alta lá em cima, que aí você não tem bumbo e você tem muito pouco tom também no over. Aí o over fica mais para prato mesmo. Baixo elétrico, guitarra elétrica, usar o máximo de linha possível, tá? Quanto mais microfone você tiver aberto, mais cuidado você vai ter que tomar, tá? Então, lógico, se você tiver um ambiente acústico legal, um palco legal, e você quer fazer um som de violão mais puro possível, você pode colocar um microfone no violão, mas tomar muito cuidado com isso. Tá? Piano e teclado, lógico, o teclado sempre é mais fácil de trabalhar, né? Mas não tem o mesmo som de um bom piano, né? Para o piano, muitas vezes, apesar disso ser contra os mais puristas, te ajuda a trabalhar com o piano fechado. Tá? Se você tiver banda junto, fecha o piano ou deixa só aquele suporte, se for no caso um piano de cauda, né? Aquele suporte pequenininho de 20 centímetros e deixa os microfones o mais próximo possível das cordas. A gente vai ver uma opção de microfone que é bem legal para isso. Tá? O lapela é uma boa opção para piano também. Tá? Se for microfonar o piano em estéreo, tipo AB, você põe 2 lapela dentro do piano, fecha a tampa. Tá? A tampa fechada vai te dar reflexão, não é o melhor som possível, mas se você não estiver fazendo piano solo, sabe, se não for um concerto, também a gente não pode ser tão purista assim, a gente tem que tomar cuidado com a mensagem e não ser purista com cada um dos instrumentos. As guitarras acústicas elétricas, toma muito cuidado com o amplificador. Tá? Amplificador de guitarra é a melhor coisa. Amplificador de guitarra e bateria é o que levanta o volume do palco. Especialmente se eu estou num lugar pequeno, se eu levantar muito o volume do palco, o PA fica horrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se o guitarrista, o som do amplificador fizer parte do som dele, tá? A distorção, o que quer que seja, tem algumas técnicas que a gente pode fazer. Uma delas é jogar o amplificador virado para o fundo do palco, tá? Praticamente para a parede ou lá para o fundo, e botar um microfone na frente dele. Deixa ele o mais baixo possível para você poder ter essa distorção, mas com volume baixo, e volta o som desse microfone para o monitor. Porque aí você tem controle sobre isso e o público não está ouvindo o amplificador direto. Tá? Isso ajuda bastante em controlar o volume do monitor. Um ponto importante que a gente fala muito de manter o volume do palco baixo, né, do teu cenário baixo, é justamente porque quem está fazendo PA tem que negociar com o monitor, porque o teu público vai estar escutando o monitor alto, só que o monitor está virado ao contrário. Especialmente quando você está usando só monitores e não tem gente com in-ear. Como o monitor está apontado para o outro lado, no fim das contas, chega no público um som meio assim, um som tapado. E quem está fazendo PA tem que, na verdade, levantar o volume do PA para poder ganhar desse monitor feio. Então, fica, além de alto, ou seja, todo mundo vai reclamar que vai estar muito alto, vai continuar feio. Então, o ideal é não ganhar, ou seja, tenta negociar com o volume do palco. Tá? É a melhor coisa e usa o PA só para completar o que o público não está ouvindo. Coro é um dos pontos importantes dos eventos religiosos e é um ponto muito complicado para microfonar. Eu trabalho muito com coro e desenvolvi algumas técnicas que me ajudam, pelo menos para minha aplicação, me ajudam muito. Eu particularmente não gosto de microfone que vem do teto. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Eu sei que é uma técnica que muita gente usa, mas a tua acústica tem que ser muito boa para você poder usar bem um microfone que vem do teto.
tá? Se ele vier do teto, você entra, como está na ilustração, tá? Você põe ele mais para frente da primeira fila e mais alto para você poder captar todo mundo. Só que aí a gente já vê um problema, né? O microfone vai estar captando muita coisa. Tá? Então, eu particularmente prefiro colocar o microfone num pedestal, usar um microfone pequeno, de um condensador de cápsula pequena. O padrão polar vai depender um pouco do couro, mas a maioria das vezes um cardioide funciona. E usar o que a gente chama da técnica do 3:1. Tá? Então, para a distância entre, você mede a distância do microfone até o coral, tá? Digamos que seja 1 metro. Então, lateralmente, entre um microfone e outro, você tem que ter pelo menos 3 metros, porque assim os dois microfones não vão pegar o mesmo som, tá? E deixar um microfone para cada naipe. Então, se você tem soprano, contralto, tenor e baixo no seu coral, você põe 4 microfones, um para cada naipe, tá? O que eu costumo fazer é não mandar para o monitor at all. Não manda nada para o monitor. Deixa o coral se afinar acusticamente. Tá? Se você precisar mandar para o monitor uma referência, coloca um headset cardioide na cabeça de cada naipe. Ou seja, no melhor cantor de cada harmonia. Então você manda uma referência para o monitor do soprano, do contralto, do tenor, do baixo, uma voz só, e aí as outras vão seguir essa voz. Você põe o microfone de cabeça, por exemplo, um headset cardioide, eu uso um super cardioide, no caso, baixo, só para dar essa referência, no caso de precisar. Tá? Na maioria das vezes o coral se afina sozinho. Eu gosto muito de usar a Beta 181 no coral, que na verdade é o mesmo que eu uso no piano. Vozes secundárias, convidados, cantores, backing vocal, um microfone para cada um. Tá? Ou seja, se você deixar eles afastados como se fosse um coral, vai soar com um monte de ambiente, então se você quer destacar é melhor ter um microfone para cada um. Tá? E sempre o in-ear ajuda ao invés do monitor. Tá? Então, sempre diminuir o volume, tá? Especialmente em ambientes onde a acústica não é ideal. Em cultos modernos, em serviços modernos, tá? A gente tem banda, a gente tem broadcast, ou seja, está fazendo streaming pela internet, ou está gravando para colocar no YouTube, ou está gravando ou transmitindo ao vivo para um outro templo. Tá? Então é meio que uma produção de televisão já é uma coisa bem mais elaborada. A gente trabalha, os ambientes são muito diferentes, você pode ter vários ambientes diferentes, então o in-ear funciona muito bem. Tá? A melhor coisa que você pode fazer é colocar a banda toda no in-ear. Tá? Se você associar o in-ear com os mixerzinhos portáteis, né? O mixer individual, para cada um fazer a sua própria mixagem e tal, isso ajuda muito o volume do palco. E, de novo, tomar cuidado com amplificadores, porque os amplificadores fazem o volume do palco subir muito. Então, eu vou falar agora de algumas recomendações de microfones, ou seja, o que a gente recomenda para cada aplicação. Isso sempre são perguntas, né? A gente tem muitas perguntas sobre isso. Veja bem que o microfone é uma ferramenta, tá? Então eu não vou te dizer que uma chave de fenda só serve para apertar parafuso de rack. Não, a mesma chave de fenda que você aperta o parafuso de rack, você aperta o parafuso da guitarra. Então, o microfone é a mesma coisa. O mesmo microfone, muitas vezes ele funciona bem
no coral, ele funciona bem no piano, e ele também funciona bem na guitarra, mas ele também funciona bem no over da bateria. Então o importante é a gente entender as características do som que eu quero, tá? E as características do microfone, e casar as características do som, as características do microfone com as características do som que a gente está gravando. Para pódios, o pescoço de ganso, né, é o microfone mais fácil de trabalhar, assim, não para o técnico, mas para quem está operando, né, para o cliente. Ele gosta de ver o microfone mais perto da boca, ele é um microfone pequeno, não fica tapando a cara, tá? Mas muitas vezes no pódio, um bom microfone de mão funciona bem. Ele vai ser maior, talvez vai ser mais feio, tá? Mas muitas vezes é mais fácil de trabalhar. Então não tenha medo de, além de colocar um microfone pescoço de ganso, pode colocar um dinâmico. Tem muita gente que usa CM58 no pódio, ele é grande, tá? Mas se você não tiver um volume muito alto no palco, você pode dar um bom ganho nele, e mesmo que ele tiver uma certa distância, a inteligibilidade vem muito boa. Tá? Corais, aí a gente tem aquela coisa do microfone pendurado, né? Tanto o Microflex como o Centraverse tem opções para isso. O Microflex pode trocar cápsula, então ele pode ser vários tipos. Você pode usar Omni, você pode usar cardioide, você pode usar supercardioide. O Centraverse é só cardioide. Então o importante é, sempre que você usar o direcional, mesmo que o microfone esteja pendurado, apontar ele para a fonte sonora. E apontar ele fora do ruído, ou seja, aponta a parte de trás dele para onde vem o ruído, seja o ruído um ar-condicionado, seja uma caixa, né, um monitor. Os lapelas são ótimas ferramentas, eu adoro trabalhar com microfone lapela para um monte de coisa, mas tem que tomar cuidado. Tá? Tem que prestar bastante atenção como a gente está trabalhando, quais as características do nosso microfone. Tá? Eu tenho várias séries, o CVL é o mais simples, só que ele é o maior e é só cardioide. Já o Microflex, a gente pode trocar cápsula, ele tem versão cardioide, versão supercardioide. Eu tenho o MX150, tá? Que é um microfone pequeno, é um microfone bem pequenininho, bem invisível. Tá? Nesse caso, quando a gente vê na foto, usando dois, é o mesmo caso dos microfones de pódio, ou seja, você vai usar na verdade um deles, o outro está ali de segurança, tá? Então não abre os dois ao mesmo tempo, senão a coisa complica em termos de som. Tá? E lembre-se da direcionalidade. O omnidirecional vai te dar sempre um som mais limpo, um som mais natural, mas em compensação vai te dar muito mais ambiente. Então, lembre disso. Os headsets são a opção de quem quer um microfone onde o lapela não está dando resultado e mesmo assim quer manter as mãos livres. O MX153 é um microfone muito confortável, ele é pequeno, praticamente não se vê na câmera, se você estiver filmando, ele tem várias cores justamente para combinar com o tom de pele de quem está falando, só que é um microfone omnidirecional, então tem que tomar cuidado com o que você tem de monitor. Não é que o Omni é ruim, não, muito pelo contrário, para muitas coisas o Omni é fantástico, ele não tem ruído mecânico, a voz é mais natural,
O truque no omnidirecional é deixar ele bem perto do canto da boca, a cápsula. Por quê? Porque ali você vai ter muita pressão sonora e o som vem natural. E, obviamente, manter o monitor e o PA baixo. Tá? Esse, por exemplo, não é um microfone aconselhado para um pastor que sai para caminhar no meio do público, tá? E continua falando, porque você vai ter um micro omnidirecional na frente do PA. Isso não é uma boa receita. Tá? O Beta 54, que é o que quando eu comentei que eu uso o headset supercardioide para o couro, para a cabeça de cada couro, é o Beta 54. Ele tem nessa cor em preto e tem também em bege. Só que ele é um microfone grande, né? Não é um microfone que vai desaparecer. Ou seja, fica meio Madonna assim. Só que a vantagem é que ele é supercardioide. Então ele vai filtrar bem o ruído do público, né? Não vai ter tanto ambiente, mas como todo microfone muito direcional, ele tem muita chance de puff, tá? De pop. Então tem que fazer passagem de som, tem que deixar afinar a equalização, afinar a posição do microfone, para que venha uma voz natural e evite os puffs. Vozes dinâmico, tá? Então tem para todos os gostos. Como eu disse, o dinâmico você pode usar inclusive no pódio, não tem problema nenhum. Tá? O PGA 58 é um microfone de alta qualidade, mas ele é mais simples. Tá? Então você tem uma chave liga e desliga, o que é bom quando você não tem operador. Então uma igreja pequena, onde o pastor fala com o microfone na mão, ou no pódio, mas ele não tem operador, ele quer abrir e fechar o microfone ele mesmo, o PGA 58 é uma ótima solução. Tá? Econômico, alta qualidade, tá? Preto, ou seja, ele não vai brilhar muito na luz e tal. O SM58 não tenho o que falar. O SM58 está completando 50 anos, é o microfone mais utilizado no mundo, todo tipo de aplicação. Tá? É o microfone mais robusto que existe da história, ou seja, existe uma piada que diz que se você precisa de um microfone, um SM58, se você precisa de um martelo, você pega um SM58 também. Ou seja, são microfones muito, muito robustos e é o pau para toda obra, né? Ele funciona para qualquer coisa em termos de voz. Alguma coisa de instrumento também, tá? Mas tem que lembrar que a curva dele não tem muito grave e não tem muito agudo. Ele é bem enfocado na faixa de voz. Então não é legal usar ele para um bumbo de bateria, sabe? Não é legal usar ele para um over de bateria, para um violino. Ou seja, aí a gente tem ferramentas melhores. Mas para tudo que é voz, tá? Até hoje, ontem mesmo eu estava vendo a foto dos shows do Rolling Stones, que não são patrocinados pela Shure, que podem usar o microfone que eles querem, e eles usam SM58. O Beta 58 é uma versão supercardioide. Então ele vai ajudar a eliminar um pouco o ruído do palco, mas em compensação ele tem mais efeito proximidade. Então se você fala muito perto, ou se é alguém que não tem muita técnica de microfone e fica mudando a distância entre a boca e a cápsula, o timbre muda demais. Então é um microfone indicado para quem tem uma melhor técnica de microfone. Tá? O KSM8 é o novo lançamento, ele saiu agora em janeiro, está chegando nas lojas esse mês, provavelmente até o final do mês já deve estar nas lojas. É um microfone dinâmico de alta gama, tá? E uma das coisas que ele faz é que ele tem todas as qualidades do SM58, só que ele tem um timbre parecido com o microfone condensador e não tem efeito proximidade quase. Então você fala perto e você fala longe, o timbre não muda. E é um microfone dinâmico, ele não pega tanto o ruído do palco. Então essa é a maior invenção em microfone dinâmico desde o SM58. Condensadores, então a gente tem o SM86, que é um microfone mais econômico, o Beta 87, que é muito utilizado, tanto o A, que é supercardioide, como o C, que é cardioide.
o KSM9, que permite mudar o padrão polar de cardioide para supercardioide, ou o HS, que é de hipercardioide para subcardioide. Se você tem esse problema com o padrão polar ainda, de entender a terminologia e tal, assiste o nosso webinário de básico de microfone, que está no YouTube, que é bem legal. Algumas coisas para piano, tá? O Beta 91, ele é um microfone, o pessoal fala, esse é um microfone de bumbo. É um microfone que o pessoal usa no bumbo, mas ele é um condenser, então ele tem uma faixa ampla. Para mim, uma das utilidades dele é dentro de um piano vertical. Você parafusa ele praticamente na tampa do piano, na frente, e deixa o piano fechado com o microfone lá dentro. Tá? Não vai ser o melhor som de piano que você vai conseguir, tá? Mas ele vai funcionar muito bem. O Beta 181 é meu predileto. A gente tem montagem, né, suporte para ele, que a gente pode montar e prender ele dentro no capo do piano, na parte metálica do piano, onde tem o suporte ali, e ele fica bem pertinho das cordas. Como ele é captação lateral, ele fica paralelo ao capo do piano, bem perto das cordas. Isso te dá um ganho antes de feedback muito grande. Tá? E o SM81 é o clássico, né, que já desde os anos 70 é um grande microfone condensa. Tá? E o SM137 é uma versão um pouquinho mais econômica. Vocês vão ver que os condensers a gente pode usar para muita coisa. Tá? Por exemplo, para over de bateria, aí está o Beta 181 de novo, o KSM32, que é um microfone maior, e o 44, que a vantagem é que ele é mais fina a cápsula, né, mais detalhe, e aí você pode mudar o padrão polar. Então, para over também, o SM81, o 137, o KSM 137 e o KSM 141 são microfones extremamente finos para você poder qualquer aplicação onde você precisa de um bom condenser. Caixa e tom, Beta 56, quando você quer um dinâmico, tá? Um pouquinho mais de brilho do que um SM57, mas muitas das características. O Beta 98 já é quando você quer um condenser, você quer aquela caixa mais aberta, com mais agudo. E o 98DS permite agarrar na própria bateria, então evita você ter um monte de suporte de microfone. Bumbo, PGA 52, a versão econômica do Beta 52, que é um dos microfones mais usados para bumbo. E o Beta 91, o pessoal gosta muito de deixar dentro do travesseiro que está no bumbo, né, em cima do travesseiro que está dentro do bumbo. E às vezes usar os dois, usar o 52 na frente e o 91 dentro, que isso gera uma equalização acústica, digamos assim, e soa bem legal. Fala um pouco de sistemas sem fio. A gente tem webinários onde a gente só fala de sem fio, então eu vou passar rapidinho por isso aqui. Basicamente o que acontece? O microfone sem fio tem o microfone, o transmissor e a antena. Tudo isso está no próprio microfone. Tá? Um ponto importante é nunca segurar o microfone pela pontinha dele, porque a pontinha onde está a antena, então a mão absorve radiofrequência, então não é bom. Agarra sempre o microfone, pega ele pelo meio, nem muito perto da cápsula, nem muito perto da antena. E o receptor. Um ponto importante que me perguntam muito é quantos microfones eu posso usar com cada receptor. Cada receptor tem que ter o seu microfone. Tá? Não dá para você mandar 2 microfones ao mesmo tempo para o mesmo receptor. Tá? Existem receptores duplos e receptores de 4 canais, ou seja, são basicamente 2 receptores no mesmo rack ou 4 receptores no mesmo rack. Então, cada um precisa do seu microfone, porque cada microfone trabalha numa frequência diferente. É como se fosse uma estação de rádio. A gente tem muito problema de RF e uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje é encontrar a frequência certa. A gente tem muitas ferramentas para isso. Se vocês quiserem dar uma olhada no webinário sobre RF, que está no YouTube, ou a gente participa do nosso próximo webinário de RF, que vai ser ao vivo. As diferenças básicas entre um sem fio, tá, é a qualidade de áudio, as cápsulas, o sistema, tá, se ele é analógico, se ele é digital, se ele é híbrido, e principalmente o número de canais simultâneos. Esse é o ponto mais importante. Quantos canais você vai usar ao mesmo tempo? Eu vou usar 2 microfones. Tá bom.
Você pode ter um sistema bem simples e 2 microfones vai funcionar perfeitamente. Eu vou usar 10 microfones. Bom, aí já não é bem assim. A gente já precisa pensar numa coordenação de frequência boa, ver aonde você está localizado, que tipo de microfone vai te atender melhor. Eu preciso de 30 microfones. É uma aplicação já complicada. A gente tem ferramentas muito boas para isso, mas o custo já não é mais o seu microfone simples. Tá? Robustez de RF, tudo isso afeta o preço dos microfones. Então, muitas vezes o pessoal fala, pô, mas eu queria um microfone baratinho que funcionasse muito bem. Tem opções, mas o funcionar muito bem depende da sua aplicação. Se a sua aplicação é simples, se você está localizado no lugar onde o RF não é tão complicado, tudo bem. Se não, às vezes a melhor solução é um microfone com fio. Né? Então, é bom pensar bem na aplicação e principalmente o número máximo de microfones que você vai precisar. O BLX é um sistema mais econômico, analógico, 12 canais simultâneos por banda, é uma ótima opção para quem está começando. Eu sugiro o BLX, especialmente para aplicações de igreja, o BLX-R, que é esse que está no meio, porque você pode colocar antena externa. Então, se você quiser deixar o rack fechado numa salinha do lado, numa sacristia, você pode jogar as antenas para o lado de fora e não ter problema de captação. O PGX-D é um microfone para quem não pode trabalhar na banda de UHF. Então, se você tem problemas de televisão perto, a banda de UHF está muito congestionada, você está no meio da Avenida Paulista, o PGX-D pode funcionar bem, ele trabalha na banda de 900, que é uma banda mais livre, mas ela é menor. Então, o máximo que você vai conseguir colocar são 4 microfones ao mesmo tempo. O GLX-D, ele trabalha na banda de Wi-Fi em 2.4, 8 canais simultâneos quando a gente não tem Wi-Fi. Se eu estiver no lugar onde tem muita gente com telefone acessando o Wi-Fi, o que basicamente é todo lugar hoje, né? O ideal são no máximo 4 microfones para que ele possa se achar. O SLX é uma versão de custo médio, tá? Analógico, 12 canais também. A principal vantagem do SLX sobre o BLX é a potência de transmissão, tá? E a faixa de quantos... se você viaja muito, a banda ele tem mais possibilidades de frequência do que o BLX. Tá? Fora isso, ele é bem parecido. O LX, a gente já não está mais, a gente tem o QLX-D. QLX-D já é digital, 60 canais simultâneos por banda, bateria recarregável, rede, encriptação, já tem tudo que você quer de um microfone, funciona em qualquer lugar e vai colocar o maior número de microfone possível no mesmo espaço, ou seja, uma ótima solução para todas as aplicações, independente de onde você estiver. É o microfone mais moderno, digamos, da Shure. O LX-D ele tem a mesma característica de RF do QLX-D, só que ele já tem um pouco mais de potência, ele tem Dante, permite múltiplos microfones, tem um modo de alta densidade quando você precisa de muitos microfones. Então já é uma solução mais profissional quando você tem um lugar maior, quando você precisa trabalhar com antenas externas, quando você já tem uma mesa que aceita Dante, um monte de coisa, já é a aplicação mais profissional. A série UHF-R é a série que mais se usa em shows. Tá? Hoje em dia ele é praticamente padrão em tudo quanto é show internacional. 40 canais por banda, analógico com alta potência, o que nem sempre é o ideal, ou seja, você pode ajustar a potência dele, trabalhar, diminuir ou aumentar a potência. Tem transmissores mini e vários acessórios. Então, o HFR é a ferramenta que todo mundo confia para os maiores shows.
O Axient é o topo da linha. O Axient é um sistema, não vou dizer que é um microfone, mas é um sistema que não falha. Então você pode ter um Axient e você pode alguém entrar na sua frequência, passar uma ambulância perto, qualquer coisa que acontecer, o Axient se vira. Tá? Na pior de todas as hipóteses, você vai ouvir. A partir daí, ele já mudou a frequência, ele já achou a frequência livre, já está funcionando em outra frequência. Tá? Então ele é muito sólido para aplicações. O Axient, ele é um sistema, não é um sistema barato, tá? E como muitas das peças são repetidas, independente se você precisa um microfone ou 16 microfones, então obviamente quanto mais microfones você tiver, mais acessível, mais barato fica o sistema, como um total, né? Bateria recarregável, controle remoto do transmissor. É um sistema realmente para quem quer o melhor e evitar interferência ao máximo. Um pouquinho de monitores pessoais, os in-ears. A gente tem 3 linhas de in-ears. O PSM 300 permite até 12 sistemas, mais baixa potência, então ele é para lugares menores, digamos diria que até 50 metros com linha direta, para estar bem sólido, ele funcionaria bem. Ele funciona bem até mais que isso, até 90 metros vai, mas aí a gente já tem que tomar muito mais cuidado com posição de antena, linha direta e tudo mais. O PSM 900 já permite 40 canais simultâneos, já permite bateria recarregável. O PSM 300, dependendo da versão, também permite bateria recarregável. Tá? O 900 ele tem mais potência, então ele já é para palcos maiores. Também é um sistema muito utilizado nos shows internacionais. E o PSM 1000, ele permite até 80 sistemas simultâneos, tem bateria recarregável, tem rede, tem 2 antenas, você tem diversidade diversidade de antena, tá? E é o sistema padrão das turnês internacionais. Então, toda turnê internacional grande, quem está de in-ear, se eles não têm PSM 1000 para todos, o cantor principal, o artista principal está com PSM 1000. Isso no Grammy, na Copa do Mundo, no Super Bowl, em todos os grandes eventos, é PSM 1000. Melhorando a qualidade do áudio, a gente pode citar o mixer automático. Isso livra a cara do operador, isso ajuda muito quando você tem muito ruído. Então, e vários microfones. Tá? Isso é interessante, às vezes, se você tiver 2 pastores ou alguém fazendo uma conferência, uma entrevista, vários microfones, e você nunca sabe quem vai falar. Então o mixer automático, ele pega quem está falando, mantém o volume, os outros ele abaixa o volume automaticamente. Não é um gate, você não corta, você diminui um pouco o volume, na hora que ele fala, sobe, você não perde nenhuma sílaba. Ele também tem na saída redutor de feedback, que se começar a apitar, se tiver algum feedback, ele já põe um filtro automaticamente naquela frequência. Então já ajuda bastante. São 8 canais, a gente pode aumentar ele até 96 canais e ele tem possibilidade de analógico ou DANT. A gente falou bastante hoje, então eu vou abrir para perguntas pelos próximos 15 minutos aí para a gente poder responder algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma aplicação que é um pouco mais complicado de colocar numa pergunta rápida, sempre aberta, vocês me mandarem um e-mail, nevesadinaldo@shure.com, e só me desculpa se eu demorar mais do que um dia para responder, porque eu vivo mais no avião do que qualquer outra coisa. Mas pode me mandar o e-mail direto. Um dos pontos importantes da Shure está sempre em contato com o cliente, sempre ajudando a resolver as suas aplicações.
As apresentações a gente não está mais passando a apresentação, porque a gente sente que a explicação às vezes tem muito mais teor do que a própria apresentação. Então a gente prefere gravar e colocar isso no YouTube. Então esses webinários sempre vão para o YouTube. Você pode buscar Shure Webinário no YouTube ou vai no nosso canal da Shure Brasil e todos os webinários estão lá. A série mais econômica da Shure é a série PGA. A série PGA você encontra nas lojas, ela é bem característica porque ela é toda preta, né, toda de cor preta, mas você tem microfones para toda a aplicação, desde microfone equivalente ao SM58, aí você tem um microfone equivalente ao Beta 181, que é o PGA 181, você tem microfone para sax, microfone para acordeon, para bateria, para bumbo, para over. É uma série bem econômica e com uma super qualidade, a série PGA. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Tenham um ótimo fim de semana.